Antes de começar o vídeo, deixa eu explicar o intuito dele. A ideia aqui não é zombar de quem acredita em astrologia. É sabido que os primeiros estudos matemáticos dos astros se deu no segundo milênio antes de Cristo, na Babilônia, com o que então viria a ser a astrologia. Esse conhecimento chegou à Grécia e penetrou na cultura ocidental. Grandes astrônomos como Galileu e Kepler faziam horóscopos. Então, a astrologia tem o seu valor histórico e contribuiu para os primeiros passos da astronomia. Mas conforme foram feitas novas descobertas pela astronomia, a astrologia ficou limitada. O vídeo é focado no aspecto do horóscopo e de como ele é falho ao passar pelo método científico. Tendo isso explicado, então vamos para o vídeo de hoje. Isca Loba Loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. E o vídeo de hoje é para você que tem o costume de ler seu horóscopo todo dia. E na quarta-feira, o youtuber Felipe Neto fez um post polêmico em seu Twitter. Nele, ele disse: "Vou seguir lutando a favor da ciência e contra tudo que for anticientífico e comprovado como mentira. E isso inclui terra plana, teorias anti-vacina e sim, a astrologia. Sei o quanto isso vai ser ruim para minha imagem, porque as pessoas amam a astrologia, mas não posso fingir só para fazer média. A astrologia já foi inteiramente refutada pela ciência, sob todas as óticas, sob todos os primas. Não existe debate no meio acadêmico. É um consenso científico de que a astrologia de hoje é uma imensa mentira e impossível de funcionar. Não é uma questão de acreditar ou não." Pois bem, esse post foi polêmico porque muitas pessoas gostam de astrologia. Elas procuram saber seu horóscopo por aí. Nos conglomerados como o UOL e Globo e etc. possuem colunas dedicadas ao tema astrologia. E eles fazem isso porque existe uma demanda. Mas por que as pessoas seguem e defendem a astrologia? Ela foi realmente descartada pela ciência, como disse o Felipe Neto? É disso que irei falar no vídeo de hoje. A astrologia é muito popular. Se estima que 1 a cada 4 pessoas acreditam na astrologia, no poder dos astros. Mas será que os astros, os planetas, as luas realmente afetam a minha ou a sua vida? Os astros realmente afetam a sua vida, mas não como a astrologia defende. Por exemplo, o Sol. O Sol é um astro e ele é responsável pela vida no planeta ser como ela é. E a Lua é um outro astro que controla os movimentos das marés. E podemos prever o futuro com a ajuda dos astros. Sabemos, por exemplo, por meio de cálculos bem precisos, quando irá ocorrer um eclipse, ou então a passagem de um cometa como Halley. O nosso quintal cósmico conhecido funciona como se fosse um relógio, do qual sabemos as trajetórias dos ponteiros. Da mesma forma que você sabe que amanhã teremos um momento do dia que será 3 da tarde, sabemos quando Marte estará em oposição com a Terra. Agora, será que os astros podem definir sua personalidade, prever eventos específicos como a morte de uma pessoa ou a queda de um governo? E a resposta é que não existe nenhuma evidência científica para isso. A astrologia é considerada pseudociência porque não passa pelo método científico e parte do seu fracasso se dá pelo fato da astrologia ser incapaz de se reinventar, já que ela parou no tempo. A influência gravitacional dos astros não é responsável para definir a personalidade sua e de ninguém. Tanto a teoria gravitacional de Einstein e Newton, quanto a do eletromagnetismo de Maxwell, mostram matematicamente que a atração gravitacional entre os astros e os humanos é insignificante. Para vocês terem uma noção, a atração gravitacional entre duas pessoas que estão conversando próximas uma da outra é 6 vezes maior do que a atração que Marte exerce em qualquer pessoa aqui na Terra. O cientista Bernie Silverman analisou milhares de relacionamentos entre pessoas que tinham os supostos signos compatíveis e também pessoas que tinham signos que não eram compatíveis, signos incompatíveis. E a conclusão do estudo dele foi que as pessoas se casam e se divorciam na mesma frequência, independente do signo. Carl Sagan uma vez falou sobre o tema. Na verdade, ele falou várias vezes, mas nessa aqui especificamente ele propôs um teste para a astrologia.
Ele citou casos de irmãos gêmeos, onde um dos irmãos morre, seja por acidente de carro, seja atingido por um raio, e o outro irmão dele tem uma vida longa e próspera. E ele morre lá na velhice. Então ele questiona, Carl Sagan questiona, se os dois irmãos que nasceram no mesmo dia, com exatamente os mesmos planetas se elevando no dia do nascimento, como a astrologia continuaria sendo válida? Como os dois irmãos poderiam ter tido um destino tão diferente? A resposta é porque a astrologia não funciona. Mas mesmo que a ciência tenha refutado a astrologia, você pode vir aqui e falar que tem a impressão de que a astrologia é muito convincente ao descrever a sua personalidade. Eu mesmo já fiz meu mapa astral, certa vez, e na época eu achei que batia muita coisa com a minha personalidade. Mas será que batia mesmo? Em 1948, o psicólogo Bertrand Forer deu um papel para cada estudante seu descrevendo suas personalidades de uma maneira bem detalhada. E ele pediu para que avaliassem de 0 a 5 o quanto aquele texto batia realmente com as personalidades deles. E a média da sala foi de 4,46, ou seja, as pessoas acreditaram que as descrições batiam com suas respectivas personalidades. Mas tem um porém. Todos os textos distribuídos entre os alunos eram exatamente iguais. E sabemos que dificilmente as pessoas apresentam linhas de personalidades tão parecidas. Então, o que é que aconteceu nesse caso? Esse experimento mostrou que existe um tipo de texto que causa um efeito de identificação nas pessoas. Geralmente as pessoas tendem a aceitar textos vagos e descrições pessoais vagas e gerais como exclusivas para elas mesmas, mas sem notar que a mesma descrição pode ser aplicada não apenas para uma pessoa, mas para várias. Você provavelmente já deve ter lido algum texto parecido com este que eu vou ler agora para vocês. Você tem uma necessidade de outras pessoas gostarem e admirarem você, e, ainda assim, você tende a criticar a si mesmo. Enquanto você tem algumas fraquezas de personalidade, você é geralmente capaz de compensá-las. Você tem capacidades que não usa frequentemente, mas que te ajudam, e é disciplinado e controlado por fora e preocupado e inseguro por dentro. Algumas vezes você tem sérias dúvidas sobre se você faz a decisão certa ou a coisa certa. Você gosta de mudanças e fica insatisfeito quando sofre restrições e limitações. Ademais, você ainda se orgulha por ser um pensador independente e não aceita afirmações de outros sem que eles provem. Porém, você se acha imprudente a ser sincero e se revelar para as pessoas. Algumas vezes é extrovertido, afável e sociável, enquanto outras vezes é introvertido, cauteloso e reservado. Algumas de suas aspirações tendem a serem reais. E aí, acharam familiar esse texto? Provavelmente você viu isso em algum lugar descrevendo a personalidade de seu signo. Pois bem, este é o texto que Forer deu para os seus alunos. O fenômeno foi batizado de efeito Forer. Esse tipo de texto usa técnicas que seduzem quem os lê. Passeiam pelos pensamentos positivos, vaidade, esperança e mesmo quando falam algum suposto defeito que você tenha, o texto ressalta uma qualidade. Chega a ser prazeroso ler essas descrições, uma massagem no nosso ego. E é exatamente por isso que eles são populares. A astrologia pode se apresentar como ciência, mas ela não é. É uma crença. Tem empresas contratando pessoas usando o signo astrológico delas, ao invés de avaliar a capacidade delas em exercer determinada função. Mesmo que não exista nenhuma comprovação científica de que o signo zodiacal determine a personalidade ou mesmo a competência de alguém para exercer qualquer coisa. Criticar a astrologia, como Felipe Neto fez, não é uma birra. Muitas pessoas fazem uso dela de maneira discriminatória em relação a outras pessoas. A minha ideia com este vídeo é esclarecer essa dúvida, que se a astrologia é ou não é ciência. Foi dela que surgiu a astronomia, mas ao longo da história, as duas vertentes se distanciaram. Enquanto a astrologia parou no tempo porque era conveniente para quem a exercia, a astronomia continuou evoluindo e explicando o universo como ele é. Mas deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre o tema.
Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Um grande abraço e hasta!